O programa Saber Direito desta semana é com o professor José Humberto Abrão Meirelles. O curso é sobre indenização por acidente de trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Muito bem, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor José Humberto Abrão Meirelles e o tema da aula de hoje é efeitos do acidente do trabalho nos contratos de trabalho. Quaisquer dúvidas e eventuais questões, enviem-nos para nós no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bom, vamos começar o tema da aula de hoje falando necessariamente sobre a questão do acidente do trabalho e situações específicas com relação ao contrato de trabalho. A primeira coisa que é preciso saber, nós temos que informar ao pessoal de casa e aos telespectadores, é exatamente o fato de que quando ocorre um acidente de trabalho, algumas implicações sobre o contrato podem acontecer. Essas implicações que não serão necessariamente as mesmas, porque pode acontecer do empregado, quando sofre um acidente, ele sofrer de um acidente mais simples ao acidente mais grave, sendo que a ocorrência do acidente, no primeiro momento, ela provoca simplesmente, se for um acidente mais simples, uma mera interrupção do contrato de trabalho. Às vezes, um trabalhador está trabalhando num restaurante, cortando alguma coisa, uma fruta, uma carne, e ele acaba cortando o seu dedo, fica fazendo um pequeno corte. Nessas situações hipotéticas, evidentemente por ser uma situação de acidente de trabalho simples, então este empregado acaba fazendo um curativo, passando um medicamento na região que foi atingida e volta a desenvolver seu trabalho ou ofício ou profissão, como se houvesse uma mera interrupção do contrato de trabalho. O que é, professor, esta interrupção do contrato de trabalho? A interrupção do contrato de trabalho é aquela situação em que o empregado, muito embora não esteja trabalhando, ele continua recebendo. Isso é interrupção do contrato de trabalho. Não trabalha, mas continua recebendo. Afinal de contas, todo contrato de trabalho é uma bilateralidade, como característica da natureza sinalagmática do contrato. O trabalhador presta o serviço, o trabalhador recebe o salário. Todo contrato é uma bilateralidade, é uma via de mão dúplice. Quando eu tenho uma interrupção do contrato de trabalho, eu tenho a cessação da prestação de serviço, mas a continuidade da percepção de salário. É o que acontece nos casos, por exemplo, quando o empregado sai de férias, onde ele não trabalha, mas continua recebendo, que é o valor das férias. Quando o empregado, por exemplo, ele tem o seu repouso semanal remunerado. Quando domingo ele vai folgar, ou então quando ele está lá no repouso semanal remunerado, está descansando, mas ele está recebendo por esse dia, ou mesmo nos feriados. Ele recebe, mas não trabalha, como no caso do feriado de carnaval. Então nós temos algumas situações específicas que provocam a interrupção do contrato de trabalho de maneira geral. Certo, mas o acidente do trabalho, normalmente, ele costuma a provocar não apenas a interrupção, mas normalmente a suspensão do contrato de trabalho. Porque para os acidentes de trabalho mais severos, acaba que o empregado simplesmente para de trabalhar durante dias, semanas ou meses ou mesmo anos. Então, quando ocorre o acidente do trabalho em si, a primeira coisa que se faz no contrato de trabalho deste trabalhador é a suspensão do contrato de trabalho. Suspender o contrato de trabalho significa dizer o trabalhador não trabalha, o trabalhador não recebe. Não tem nada, nem pagamento de salário e nem prestação de serviço. Simplesmente o contrato está suspenso. Neste período, é claro, nos 15 primeiros dias, antes do empregado sair para o auxílio-doença acidentário, ele vai ter o contrato interrompido e quem vai pagar o salário dele nos 15 primeiros dias vai ser o empregador. A partir do 16º em diante, quem acaba pagando este salário acaba sendo a Previdência Social, que entra na frente fornecendo um benefício trabalhista chamado auxílio-doença acidentário. É preciso comprar uma ideia extremamente importante. Empregado que sofre acidente do trabalho, quando ele se afasta e vai receber benefício da Previdência, ele não vai receber auxílio-acidente. O benefício que ele recebe denomina-se auxílio-doença acidentário. Então, o auxílio-doença, ele é benefício providenciário que pode ser pago de duas formas distintas. Quando o empregado desenvolve uma doença, seja uma doença tem a ver ligada a causas relacionadas ao trabalho, como asbesto, por exemplo, ou síndrome do túnel do carpo,
não é? Ou sejam doenças simplesmente que não têm ligação nenhuma com o trabalho. O sujeito pegou uma dengue, pegou uma gripe, pegou uma virose, então nestas situações específicas ele também sai por auxílio-doença. Então ficou doente, sai por auxílio-doença. Agora, se porventura o empregado durante a prestação de serviço sofre uma pancada, machuca, sofre uma lesão, é atingido por algum objeto, nestes casos específicos, então, nós temos o acidente do trabalho em si. E aí, o empregado, quando se afasta pela Previdência Social e tem um contrato de trabalho suspenso, ele se afasta mediante percepção daquilo que nós conhecemos como auxílio doença acidentário. Então, ele vai receber o auxílio doença acidentário nestes casos. E o primeiro efeito do acidente do trabalho, então, quando ele recebe o auxílio doença acidentário, é exatamente o fato do contrato de trabalho deste empregado estar, então, suspenso. Agora fica por conta da Previdência Social pagar o auxílio doença acidentária, que corresponde a 91% do salário-benefício. Isso significa dizer o seguinte, que ele vai ganhar um pouco menos do que ele ganhava quando ele estava trabalhando, mas ele vai estar afastado, se tratando, e ele não vai voltar a receber salário do empregador, enquanto ele não melhorar e estiver apto a voltar ao serviço. Do contrário, quem vai ficar pagando o benefício previdenciário será a Previdência Social. Então, a Previdência Social, que tem suas fontes de custeio para assegurar o pagamento do auxílio doença acidentária. Normalmente a fonte de custeio vem do chamado SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, que o empregador, quando recolhe junto à Previdência Social, ele recolhe também o percentual do SAT, dependendo da sua atividade de risco. Quanto maior a atividade de risco do empregador, maior o percentual do SAT que ele recolhe. Evidentemente que o empregador que trabalha em atividade de risco, ele vai ter o empregado com maior probabilidade de se acidentar. É lógico. Mesma linha da adoção da teoria da responsabilidade objetiva. Empregador que realiza atividade de risco assume objetivamente os danos que ele pode causar a outro. Então, se o empregador está lá na atividade de risco, o empregado sofreu acidente, sequer culpa o empregado precisa provar do empregador, porque o mero fato de ter ocorrido o acidente já vai trazer a responsabilidade pelo empregador deste acidente do trabalho, independentemente de culpa. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que bater nesse detalhe que é extremamente importante. E aí, o empregado tem o seu contrato de trabalho efetivamente suspenso. Isso significa dizer que durante a suspensão do contrato de trabalho, o contrato de trabalho está paralisado. Se ele está paralisado, fica ineficaz qualquer medida do trabalhador, ou mesmo, principalmente do empregador, que tente pôr fim ao curso deste contrato de trabalho. Porque o contrato de trabalho ele ainda está vigente. A única diferença é que ele tem um contrato de trabalho, respectivamente, suspenso. Então, quando eu tenho situação de acidente de trabalho, eu tenho suspensão do contrato de trabalho. Quando ocorreu a suspensão do contrato de trabalho, não pode o empregador simplesmente dispensar o empregado sem justa causa. Não é? Aliás, não pode dispensar o empregado sem justa causa. E é difícil o empregado praticar justa causa nesses casos, porque quando ele sofre acidente de trabalho e está afastado, ele está longe o suficiente do local de trabalho do empregador, a ponto de não cometer equívocos ou praticar justa causas que ensejem a sua rescisão do contrato de trabalho. Então, ele não pode ser desligado do emprego, ele está com o contrato de trabalho suspenso. E esta é a situação com quem tem o contrato de trabalho suspenso. Ele simplesmente não pode ser mandado embora. Ué, professor, mas e se der uma doida no empregador? Ele deu uma doida nele. Enlouqueceu o empregador e resolveu simplesmente mandar o empregado que estava com o contrato de trabalho suspenso embora. Ora, é ineficaz a medida do empregador que dispensa empregado sem justa causa. Não é? Neste caso, quando o contrato de trabalho está suspenso. Então, se ela é ineficaz, o empregado pode simplesmente ingressar com a reclamação trabalhista, postulando o direito de ser reintegrado perante a Justiça do Trabalho. Então, nesta hipótese, o trabalhador vai ingressar com a reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho e vai pedir a sua reintegração, que é a volta ao emprego, ao restabelecimento do contrato de trabalho.
E aí, professor, ele vai esperar todo o trâmite processual para que ele possa voltar ao emprego? Evidente que não. Nessas situações específicas, onde eu vou ter o retorno do empregado ao trabalho, é claro que ele não vai aguardar ao processo como um todo. Muito embora a justiça trabalhista seja célere, nós temos ainda meios processuais ainda mais céleres, que é a concessão, evidentemente, da antecipação dos efeitos da tutela nesse caso. Porque quando eu falo em reintegração do direito do trabalho, eu tenho que pensar em uma coisa sobre o aspecto processual: tutela antecipada. Quando eu quero reintegrar alguém dentro do direito do trabalho, eu vou ingressar com a reclamação postulando a reintegração de quem quer que seja, qualquer que seja a modalidade de reintegração. Todo e qualquer pedido de reintegração tem necessariamente natureza satisfativa, jamais meramente acautelatória. Por isto mesmo, é impossível pleitear reintegração na Justiça do Trabalho através de medida cautelar. Não cabe reintegração através de medida cautelar. E se porventura um trabalhador pedir reintegração mediante medida cautelar e o juiz determinar a reintegração deste empregado, viola direito líquido e certo essa decisão do juiz de reintegração, cabendo contra o ato do juiz a impetração daquilo que nós conhecemos como mandado de segurança, porque por se tratar de decisão interlocutória, não cabe recurso imediato contra as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho vigora o princípio da irrecorribilidade, imediata das decisões interlocutórias, ou seja, contra a decisão interlocutória de caráter imediato eu não posso recorrer. E, portanto, se está havendo violação do meu direito líquido e certo, o que eu vou fazer nessa hipótese? Eu vou impetrar mandado de segurança. Então, eu vou impetrar mandado de segurança, impetrei o mandado de segurança contra o ato do juiz, vai cair a reintegração. Ora, professor, se não cabe reintegração mediante medida cautelar, qual seria o meio adequado para se postular a reintegração desse trabalhador que foi dispensado sem justa causa quando estava com o contrato de trabalho suspenso em decorrência de um acidente do trabalho? Bom, neste caso, é como nós falamos, a medida certa é a invocação do artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela. Diante do perigo da demora e da verossimilhança das alegações, provada através de prova inequívoca, muito bem, nós temos então a situação de concessão de liminar em tutela antecipada, determinando a reintegração deste empregado. É aquilo que os doutrinadores conhecem e se chamam na área processual como tutela reintegratória. É uma liminar, o instrumento apto a conceder isso é a liminar em tutela reintegratória. Então, essa liminar, que tem natureza de antecipação dos efeitos da tutela, tem caráter satisfativo. Então, você quer ser reintegrado no emprego ou quer reintegrar alguém no emprego, em decorrência de ser portador de estabilidade ou ter sido dispensado sem justa causa durante o período de estabilidade, ingressar com a reclamação trabalhista é o caminho, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela quanto ao pleito de reintegração. Então, é isso que se faz. Então, antes de julgar o mérito em si, a Justiça do Trabalho simplesmente já determina o pagamento, já determina a reintegração nestas hipóteses. Muito bem, professor. E aí, passou o período, professor, durante o momento em que o contrato de trabalho deste trabalhador estava suspenso. Passou o período, né? O trabalhador resolveu voltar ao serviço. Aí ele vai lá, resolveu voltar? Não, ele está voltando porque, na verdade, ele está apto a voltar ao serviço. Está apto. Fez o exame lá com o médico perito do INSS e constatou que ele estava apto para proceder o retorno ao serviço. Como é que eu vou fazer nessas circunstâncias, se ele está apto a voltar ao serviço? Bom, se ele estiver apto a voltar ao serviço, então ele, pelo fato de ter tido o seu contrato de trabalho suspenso em função do acidente do trabalho, ele vai ter a estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Eu vou pegar aqui a redação do artigo 118 da Lei 8.213 para que nós possamos fazer a leitura da mesma. Muito bem, que vai rezar aqui expressamente o seguinte, artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentária, independentemente da percepção de auxílio acidente.
Então vamos lá. O que está rezando o artigo 118 da Lei 8.213 de 91? Ela está estabelecendo o seguinte, olha, o empregado sofreu acidente de trabalho. Ele se afastou do serviço, teve o contrato de trabalho suspenso, está suspenso, acabou. Nesse caso, ele vai fazer o quê, professor? Quando ele retornar, ele tiver em condições, ele vai voltar para o serviço. Só que ele vai ter estabilidade, ele vai ter garantia de não ser dispensado, a não ser que ele cometa falta grave nos termos da lei, pelo prazo de 12 meses. Então, o empregador vai ter que mantê-lo pelo prazo mínimo de 12 meses, somente a partir daí volta o direito potestativo do empregador de dispensar o empregado sem justa causa. Até lá, enquanto não terminar o período estabilitário de 12 meses, o empregador não pode dispensar o empregado nestas situações. Ele não pode, não pode. Que isso, professor? Vai ter que aguentar os 12 meses? Vai ter que aguentar o empregado lá durante os 12 meses, porque este empregado tem direito à estabilidade por força de lei em decorrência do acidente de trabalho que ele sofreu. Então, se ele chegou a sofrer um acidente de trabalho e chegou a ponto de ter que se afastar, percebendo o auxílio-doença acidentário, quando ele voltar, vai cessar o auxílio-doença acidentário, mas aí ele passa a ter estabilidade de 12 meses. Professor, mas engraçado, agora nós estamos tendo um problema sério de relacionamento. Depois que o empregado voltou, que ele sofreu um acidente de trabalho, estão tendo muitas rixas entre o empregado e o empregador. Então, o empregador simplesmente pegou durante o curso do período estabilitário, mandou embora o empregado que tinha voltado ao serviço antes do término dos 12 meses. E agora, quais são os efeitos contratuais neste caso? Neste caso, o trabalhador também tem direito a voltar a ser reintegrado através de antecipação dos efeitos da tutela. Mas nós temos uma pequena diferença aí, porque às vezes a volta deste empregado ao serviço, a reintegração dele, se mostra desaconselhada. Quando é que se mostra desaconselhada? Quando não conseguirem conviver harmonicamente empregado e empregador. Se colocar os dois juntos, dá briga, estala. Então, um não pode ver a cara do outro. Depois desse trabalho, eles criaram uma ojeriza um pelo outro, empregado e empregador, incrível. Se colocar na frente um do outro, eles podem, inclusive, chegarem às vias de fato. Então, nós chegamos no momento em que a reintegração acaba se mostrando desaconselhada. E quando eu tenho uma reintegração desaconselhada, eu não tenho outra alternativa senão fazer o quê? Converter esta indenização, essa reintegração desaconselhada, em indenização substitutiva do período estabilitário. Então, tudo aquilo que o empregado teria direito a receber durante o período estabilitário será convertido em indenização a favor do empregado. Mas quando eu falo em indenização a ser convertido, não são apenas os salários, mas são os salários, bem como todos os seus reflexos. Reflexos sobre férias, reflexos sobre 13º salário, recolhimento de FGTS sobre o período, que é extremamente importante frisar. Nós temos que elucidar essas situações específicas em se tratando de recolhimento de parcelas reflexas como 13º, férias, entre outras FGTS, que são situações que envolvem necessariamente verbas trabalhistas. E aí nós vamos converter este período estabilitário em indenização, e essa indenização vai compreender todas as verbas, salário mais verbas reflexas, tá? Além, é claro, das verbas rescisórias que o empregado terá direito a perceber. Quais são as verbas rescisórias? Projeção do aviso prévio, ele vai ter direito a receber o aviso prévio indenizado, evidentemente. Ele vai ter direito a receber 13º salário proporcional, ele vai ter direito a receber as férias proporcionais mais 1/3, não é? E ele vai ter direito a receber o saldo de salário, bem como, dependendo da situação de desemprego involuntário, a liberação das guias de seguro-desemprego e comunicado de dispensa fornecidos pelo empregador, para que o mesmo possa perceber seguro-desemprego dependendo da situação. Então, essas verbas rescisórias serão devidas em caso de desligamento. E além das verbas e a liberação do FGTS com a multa de 40% do FGTS. Nós temos essa multa de 40% do FGTS a ser devida quando o empregado é dispensado sem justa causa. Então, até nesse momento, nós temos essa situação específica. Num acanhado geral, até nesse momento da aula, o que nós vimos aqui particularmente? Que a ocorrência do acidente do trabalho provoca a suspensão do contrato de trabalho.
Se provocar a suspensão do contrato de trabalho, o empregado terá direito à percepção do auxílio-doença acidentário. Percebendo este auxílio-doença acidentário e com o contrato de trabalho suspenso, este empregado não pode ser dispensado sem justa causa por parte do empregador. E mesmo quando ele terminar a suspensão e ele voltar a trabalhar, ele ainda terá o período estabilitário de 12 meses para cumprir, que é o do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, no qual o empregador também não pode dispensar o empregado durante este período estabilitário. Então, nós temos essas situações específicas. E nós já temos aí perguntas dos telespectadores. Vamos lá. Professor, meu nome é Rebeca e a minha dúvida é necessário o empregador recolher o FGTS do empregado durante o período de suspensão contratual? Muito boa pergunta, Rebeca. Nós vamos bater nesse aspecto sobre FGTS e recolhimento de valores. Bom, a CLT, ela é bem clara no artigo 4º, parágrafo único. Porque quando eu falo em suspensão contratual, eu disse na regra geral, o trabalhador não trabalha e não recebe, porque ele tem um contrato de trabalho suspenso. Quem está pagando as verbas necessariamente vai ser a Previdência Social. Então, ele não pagaria, professor, nenhuma verba de natureza salarial. E FGTS tem natureza remuneratória. Então, ele não poderia recolher FGTS no período. Mas nós temos uma exceção à regra. Afinal de contas, eu costumo brincar com os estudantes de direito. Não é? Se nós podemos complicar, para que facilitar? O importante é participar. E aí, nós temos um dispositivo na CLT, que ele reza, eu vou pegar aqui o artigo 4º da CLT, deixa eu localizar aqui a CLT aqui, já está nas mãos, e artigo 4º. O artigo 4º fala o seguinte, considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, que é a chamada teoria do tempo à disposição, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo único. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Bom, ainda que o empregador e o empregado estejam com o contrato de trabalho suspenso, se o empregado sofreu o acidente do trabalho e estiver afastado durante o período de suspensão, o empregador fica com uma obrigação apenas em nível salarial. Qual é? Proceder o recolhimento do FGTS. Por que, professor, proceder o recolhimento do FGTS? Porque aqui o parágrafo único do artigo 4º está sendo bem claro que vai ter contagem de tempo de serviço. Ora, o Instituto do FGTS, ele faz jus ao seu nome. Ele é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, se eu tenho durante o período de suspensão contratual por acidente de trabalho contagem de tempo de serviço, o empregador deverá recolher o FGTS deste empregado durante o tempo em que o empregado estiver com o contrato de trabalho suspenso. Olha só, professor, o que é isso? Quer dizer, então, que o empregador não precisa pagar nada, porque a Previdência está pagando, está com o contrato de trabalho suspenso, mas ele ainda fica obrigado a recolher o FGTS do empregado? Exatamente isso, mês a mês, até o dia 7 de cada mês. O empregador vai ter que ir lá e recolher o FGTS deste empregado, ainda que ele esteja com o contrato de trabalho suspenso. Ele vai ter que recolher o fundo de garantia durante este período, porque essa é uma suspensão, quando eu tenho suspensão do contrato de trabalho por motivo de acidente de trabalho, eu tenho uma suspensão que alguns doutrinadores chamam de suspensão de efeito atenuado. Por quê? Muito embora eu não pague o direito trabalhista, como empregador, eu não preciso pagar o salário, quem vai pagar é a Previdência Social, porém, eu tenho que ficar recolhendo o FGTS desse empregado enquanto durar o período de suspensão. Professor, em quanto tempo pode durar esse período de suspensão? Olha, esse período de suspensão pode durar muito tempo, pode ser meses, pode ser semanas, pode ser anos, Nós temos situações de empregados que ficam com o contrato de trabalho suspenso, recuperando esse tempo de trabalho por 10, 15, 20 anos. Então, nós temos hipóteses de suspensão do contrato de trabalho por períodos longos, Até porque, quando eu falo em suspensão do contrato de trabalho, por motivo de acidente de trabalho e auxílio-doença acidentário, eu estou estimando que este trabalhador terá
alguma possibilidade de recuperação e de voltar ao mercado de trabalho. Este trabalhador, quando ele sofre um acidente de trabalho e ele se afasta para perceber auxílio doença acidentário, é porque eu tenho uma expectativa, a Previdência tem uma expectativa de que esse trabalhador um dia, pode levar muitos anos, mas que ele vá se recuperar e que ele vá retornar ao mercado de trabalho. É o que se deseja, é a esperança que se tem que ele vá estar curado, ainda que ele apresente sequelas, mas que ele vai ter condições de retornar de alguma forma ao mercado de trabalho. Por sua vez, nós temos situações específicas onde o empregado sofreu um acidente tão grave, mas tão grave, que ele não tem possibilidade nunca mais de voltar ao mercado de trabalho. Então, quando essa situação fica constatada em perícia da Previdência Social, não resta outra alternativa a não ser aposentar este empregado acidentado por invalidez. Então, é o chamado benefício da aposentadoria por invalidez, quando o empregado sofre um acidente de trabalho na qual ele não possua nenhuma possibilidade de recuperação. Muito embora a própria Lei 8.203 de 91 traga aí o dispositivo dos milagres. A gente brinca que é chamado dispositivo dos milagres, porque é possível, em caráter super excepcionais, que aquele que não tinha possibilidade alguma de recuperação e estava aposentado por invalidez, seja por um milagre divino, ou seja por uma evolução da medicina, esse sujeito simplesmente se cura e aí, de repente, quando ele está curado, ele tem condições de retornar ao mercado de trabalho. E, neste caso, o contrato dele que estava suspenso também voltará a vigir. Só que essas hipóteses são hipóteses mais emblemáticas e, embora raras, elas existem. Então, nós temos que levar em conta essa situação específica de pessoas que, às vezes, que sofreram um acidente, não tinham possibilidade de se curar, tiveram um contrato de trabalho suspenso, porque a aposentadoria por invalidez, da mesma forma que a concessão do auxílio-doença acidentário, tem o condão de suspender o contrato de trabalho, esse sujeito vai ter o FGTS recolhido pelo empregador enquanto durar esse período de suspensão do contrato de trabalho dele. Muito importante bater nessas teclas com relação a essa contagem de tempo de serviço e suspensão do contrato de trabalho. Nós temos essa abordagem com relação ao efeito suspensivo e das verbas rescisórias. Professor, ficou uma dúvida na minha cabeça. Quando eu tenho o retorno deste empregado ao serviço e ele está no período, ele voltou, então cessou o benefício previdenciário dele, seja a aposentadoria por invalidez, seja principalmente, principalmente o auxílio-doença acidentário. No caso do auxílio-doença acidentário, quando ele retorna ao serviço, em que ele tem aquela estabilidade do artigo 118, que é aquela 12 meses após a cessação do contrato de trabalho, em função da cessação da percepção do auxílio-doença acidentário, neste caso, quando esse sujeito volta, professor, o empregador pode dar o aviso prévio ao empregado com 11 meses e um dia, porque se eu levar em conta a projeção do aviso prévio e o tempo de serviço, vai ultrapassar o período estabilitário de 12 meses. É evidente e logicamente que não. É claro que nós temos uma situação, o Tribunal Superior do Trabalho tem um firme entendimento sedimentado de que é o seguinte: o Instituto da Estabilidade é incompatível com o Instituto do Aviso Prévio. Portanto, não pode o empregado receber aviso de dispensa, ainda que previamente, durante o período estabilitário. Os atos que vão desde o início até o fim da extinção do contrato de trabalho só podem começar a ser realizados depois do fim do período estabilitário. De modo que, se o empregador deseja dispensar o empregado sem justa causa, então ele vai ter que esperar transcorrer o período estabilitário do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, para logo depois ele pegar e simplesmente avisar ao trabalhador que daqui a 30 dias ou durante outro prazo fixado pela lei, porque por cada fração agora por ano de serviço ou fração superior a 6 meses, o empregado terá direito aí, a mais 3 dias de aviso prévio.
Então é por ano de serviço, ele ganha mais 3 dias de aviso prévio aí. Então pode ser no mínimo de 30 dias, mas aí o aviso prévio só pode ser dado depois do término do período estabilitário, porque há uma incompatibilidade entre o instituto do aviso prévio e o instituto da estabilidade. São institutos incompatíveis. Tanto é verdade que é um instituto incompatível. Por que ele é incompatível tanto assim com a estabilidade, professor? Porque alguns empregados que recebiam aviso prévio do empregador, eles corriam lá no seu sindicato e registravam sua candidatura para o cargo de dirigente sindical. Estava tendo uma eleição sindical, o cara corria lá, registrava a sua candidatura. Aí ele chegava para o empregador e falava assim para ele, ó, registrei minha candidatura para o cargo de dirigente sindical durante o curso do aviso prévio. O que o TST falou disso? Não. Se você já tomou o aviso prévio antes de registrar a sua candidatura ao cargo de dirigente sindical, o trabalhador não terá a estabilidade prevista no artigo 8º da Constituição Federal, que prevê a estabilidade do dirigente sindical, que vai desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do respectivo mandato. Então, nós temos aí essa situação de incompatibilidade. Nesse sentido, o TST acabou editando uma das suas mais famosas súmulas, que inclusive ela teve a sua redação revista em setembro de 2012, na segunda semana jurídica do Tribunal Superior do Trabalho, quando o TST parou para rever a sua jurisprudência sobre o assunto. Eu vou pegar aqui a súmula 369 para fazer uma observação aqui. Item 5 da súmula 369. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Então, o TST tem posições sedimentadas a respeito de que não existe estabilidade quando ocorre registro de candidatura no curso do aviso prévio. Ah, professor, então não tem concessão de estabilidade, não é? Mas e se acontecer do empregado sofrer um acidente do trabalho no curso do aviso prévio? Aí a figura já é diferente da situação descrita com o dirigente sindical, porque o empregado aí quis ludibriar e registrar sua candidatura no curso do aviso prévio. Agora, o empregado não quer sofrer acidente em momento nenhum, nem antes e nem depois do aviso prévio tomado. Se ele sofrer um acidente de trabalho, o contrato de trabalho dele estará suspenso e acaba que o aviso prévio torna-se sem efeito nesses casos dos contratos de trabalho por prazo indeterminado. Então, o aviso prévio tornou sem efeito. Ele vai ter o contrato de trabalho suspenso e depois que ele voltar, e cessar a percepção do auxílio doença acidentário, ele vai ter direito à estabilidade do artigo 118? Nesta hipótese, sim. Nesta hipótese, o trabalhador terá direito à estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213, se ele acabar ficando doente no curso do aviso prévio. Então, o Instituto da Estabilidade ele é incompatível com o aviso prévio. Durante o período da estabilidade, você não pode conceder o aviso prévio. E, durante o período do aviso prévio, você não pode registrar a candidatura para cargo de dirigente sindical. Mas, no caso do acidente de trabalho, especificamente, no curso do aviso prévio, se o empregado sofrer um acidente de trabalho, no curso do aviso prévio, ele vai ter o contrato de trabalho suspenso e, quando ele voltar do auxílio-doença acidentária, ele vai ter estabilidade por mais 12 meses. E aí, nós temos aquela situação específica. Se ele vai ter estabilidade por mais 12 meses, o que eu vou fazer então, professor, nesse caso? Se eu já dei aviso prévio, o empregador não vai poder concretizar os efeitos do aviso prévio, que é dispensar o empregado. Ele vai ter que esperar passar o período estabilitário e aí vai ter que dar novo aviso prévio para esse empregado, se porventura ele queira dispensá-lo sem justa causa. Tá? Evidentemente, pagando os direitos trabalhistas decorrentes da rescisão de um contrato de trabalho por dispensa sem justa causa. Quais são estas verbas rescisórias? Saldo de salário, aviso prévio, FGTS com a multa de 40%, 13º salário proporcional, férias proporcionais, não é? E liberação do comunicado de dispensa / seguro-desemprego. Lembrando que estas verbas rescisórias devem ser pagas em caso de aviso prévio indenizado até 10 dias, em caso de aviso prévio indenizado até 10 dias após a sua dispensa, e em caso de aviso prévio trabalhado até o dia seguinte ao término do aviso prévio, sob pena de pagá-los acrescidos da multa de 1 salário do empregado, que é a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT.
Então, se o empregador atrasar o pagamento de quaisquer dessas verbas rescisórias, ele acaba incidindo na multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e nós não podemos deixar isso acontecer. O empregador tem que estar programado para essas coisas para evitar ficar pagando multa desnecessariamente. Muito bem, mas nós temos outra hipótese também de questão, além do acidente do trabalho, que é o tema, que é a temática da nossa aula, nós temos outra hipótese também que gera situação em que o acidente, em que haverá concessão de estabilidade no curso do aviso prévio. Qual é a situação? É a situação da gestante. A gestante, que pode acontecer que no curso do aviso prévio a empregada descubra que ela esteja grávida. Normalmente, ela descobre isso fazendo o exame do beta-HCG. Quando ela faz o exame do beta-HCG, o exame deu positivo, significa dizer que ela está grávida, e se ela está grávida, então nós temos uma situação específica de que esta empregada passa a ser estável desde a confirmação da gravidez. E quando eu falo confirmação da gravidez, leia-se confirmação da gravidez por parte da empregada gestante, não por parte do empregador. Quem tem que ter confirmação da gravidez é a empregada gestante e não o empregador. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E essa estabilidade da gestante, ela alcança inclusive a empregada doméstica. Então, se ficar grávida no curso do contrato, vai ter estabilidade, mesmo durante o prazo do aviso prévio. Se tiver em curso o aviso prévio, a empregada ficou grávida no curso do aviso prévio, ela terá direito à estabilidade. Professor, mas eu paguei o aviso prévio indenizado. Eu projetei o aviso prévio indenizado e agora, projetando o aviso prévio, ela já parou de trabalhar, ela descobriu que ela estava grávida. O que eu faço nessa situação? Você só tem uma alternativa: reintegrar essa trabalhadora. Traga de volta, senão ela vai ingressar na Justiça do Trabalho e vai postular a reintegração e ela vai ganhar os seus direitos trabalhistas, porque é direito da empregada de ser reintegrada. Então, se no curso do aviso prévio indenizado, que tenha sido pago em caráter indenizado, projetando o aviso prévio, ela descobre que ela estava grávida, mas tem 15 dias que ela já deixou de trabalhar, não vai ter outra alternativa para ela, senão necessariamente, aliás, para o empregador, necessariamente, senão a de reintegrar esta empregada. Se ele não reintegrar essa empregada, ele vai acabar se enrolando e vai acabar sendo obrigado a pagar esses direitos trabalhistas para esta empregada gestante. Então, até aqui, nesse momento, nós vimos a questão dos efeitos que estão concernentes sobre os contratos de trabalho por prazo indeterminado, principalmente, tá? No que diz respeito ao acidente do trabalho. Que o acidente do trabalho provoca a suspensão do contrato de trabalho destes trabalhadores e a consequente percepção do auxílio-doença acidentária. E para quem percebe auxílio-doença acidentário, quando se recupera e volta ao serviço, passa a ter estabilidade por 12 meses, por força do artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Muito bem, então ele tem estabilidade independentemente da percepção de auxílio-acidente, não é? Professor, o que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um outro benefício previdenciário, porque às vezes o trabalhador simplesmente ele descobre que ele tem um problema sério, né, que ele ficou com uma sequela em decorrência do acidente. A sequela, evidentemente, é indenizável por um benefício previdenciário conhecido como auxílio-acidente. E ele não tem o condão de substituir o salário do empregado. Então, o empregado pode voltar a trabalhar, pode perceber salário, cessa o auxílio-doença acidentária, mas ele continua percebendo o chamado auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago, cujo valor, inclusive, é inferior ao salário mínimo, porque ele não tem o condão de substituir o salário-benefício. Então, ele vai se agregar ao salário do trabalhador que trabalha. Então, ele recebe o salário que ele trabalha, se ele ficou com sequelas, ele recebe também, além do salário, o chamado auxílio-acidente da Previdência Social. Muito bem. Vimos aí, além da questão da suspensão do contrato, que durante esse período de suspensão, corre a contagem de tempo de serviço. E se corre a contagem de tempo de serviço, fica a cargo do empregador, necessariamente, o recolhimento do FGTS sobre o período. Fica necessariamente a cargo do empregador o recolhimento do FGTS por força do artigo 4º, parágrafo único da CLT. E nós estamos aí com a segunda dúvida dos nossos estudantes e vamos partir aí para a segunda dúvida do pessoal. Olá, professor. Meu nome é João Paulo e eu queria saber, o acidente de trabalho provoca prorrogação dos contratos de trabalho por prazo determinado? Muito boa pergunta, João Paulo. Nós tivemos aí
Em setembro de 2012, a reunião do Tribunal Superior do Trabalho, a paralisação dos seus trabalhos por mais de uma semana, para rever toda a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E nessa paralisação, o TST acabou revendo uma das suas mais intrigantes súmulas, que é a súmula 378, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 378, item 3, em setembro de 2012, ela possuiu uma nova redação com relação a este aspecto da estabilidade provisória e acidente do trabalho. Exatamente no item 3, ela reza o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente do trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Vocês viram que o trabalhador, quando ele se afasta do emprego porque ele sofreu um acidente do trabalho, ele tem um contrato de trabalho dele suspenso. Acontece que alguns trabalhadores, em situação excepcional, celebram contratos de trabalho por prazo determinado. São as situações excetivas do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. Da mesma forma, onde nós prevemos aí atividades empresariais de caráter transitório, não é? Ou cuja transitoriedade da atividade justifique a pré-determinação do contrato, ou mesmo contratos a título de experiência, o famoso contrato de experiência, que é celebrado no prazo máximo de 90 dias. Tanto o contrato de experiência por prazo máximo de 90 dias, quanto o contrato de trabalho por prazo determinado, que não pode ultrapassar o prazo de 2 anos, tá? Eles têm uma característica clássica, em comum, diferente dos contratos por prazo indeterminado. Eles possuem, além dos elementos essenciais dos contratos de trabalho, os chamados elementos acidentais do contrato de trabalho. E quais são os elementos acidentais que podem conter em qualquer negócio jurídico? Condição, termo ou encargo. Nesse caso, um termo. Nós temos um termo certo. Por que um termo certo, professor? Porque é um contrato de trabalho com prazo certo para acabar. Esta não é a regra geral, porque no direito do trabalho vigora o princípio da continuidade das relações de emprego. Então, é a regra geral, quando eu celebro um contrato de trabalho e não falo nada, isso significa dizer que o contrato de trabalho será por prazo indeterminado, em razão do princípio da continuidade. Mas, excepcionalmente, eu posso celebrar contrato de trabalho por prazo determinado. E aí, eu teria um elemento acidental no contrato de trabalho, que é o chamado termo, e o termo, conceito para termo, seria evento futuro e, em tese, certo. É um evento futuro que eu tenho certeza que vai acontecer, podendo eu saber precisar quando vai acontecer ou não. Se eu souber quando vai acontecer, é o chamado termo certo. Se eu não souber quando vai acontecer, é o chamado termo incerto. Um contrato de termo certo é mais fácil de ser pensado. É um contrato de trabalho por prazo determinado, é um contrato de experiência. Se eu celebro hoje um contrato de experiência, daqui 90 dias, se não der certo a experiência do empregado, este contrato, então, terá chegado ao fim. Ele vai acabar. Da mesma forma que um contrato por prazo determinado, que pode durar até 2 anos. Então, daqui 2 anos, se eu celebrar um contrato de trabalho por prazo determinado hoje, ele vai acabar, porque ele tem um termo certo, é um evento futuro que eu tenho certeza que vai acontecer e sei precisar exatamente quando. Mas existem contratos de trabalho de termo incerto. O que são contratos de trabalho de termo incerto, professor? Por prazo determinado, mas de termo incerto. São aqueles contratos de trabalho que vai ter o evento futuro, ele vai chegar ao fim, eu tenho certeza que ele vai chegar ao fim, mas eu não sei precisar quando. O mais famoso contrato de trabalho de termo incerto que nós temos é o contrato de safra. Eu contratei um trabalhador rural safrista para participar da colheita. Que dia que acaba o contrato de trabalho dele? O dia que terminar a colheita. E que dia que acaba a colheita? Deus sabe quando. Então, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 1 mês e meio, pode ser daqui 1 mês e 9 dias, eu não sei. Quando terminar a colheita, acabou o contrato de trabalho. Enquanto não cessar da colheita, não acabou o contrato de trabalho. É um termo incerto. Eu tenho certeza que ele vai chegar ao fim, mas eu não sei precisar exatamente quando. Mas a grande característica de todos eles são contratos a termos, ele tem prazo para terminar. Tem prazo para terminar. Mas, infelizmente, no curso do contrato de trabalho, o trabalhador acabou por sofrer um acidente do trabalho. É que ele acabou de sofrer uma lesão, de se machucar e se afastar por auxílio doença acidentária. A nova redação do item 3 da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho
prevê que agora, em qualquer contrato por prazo determinado, qualquer um, seja de experiência, seja quaisquer dos demais contratos de trabalho por prazo determinado, se o trabalhador sofreu um acidente do trabalho, ele vai ter o seu contrato de trabalho suspenso, ele vai perceber o auxílio-doença acidentário o dia que ele voltar àquela estabilidade dos 12 meses do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, será devido a este trabalhador. E aí, nós enfrentamos uma situação seguinte, espera aí, professor, mas o contrato tinha por prazo para acabar, se eu aplicar a estabilidade, vai passar do prazo. Paciência, paciência. Agora, este contrato só vai chegar ao fim após o término do período estabilitário. Então, nós vamos ter uma mudança, uma prorrogação, permitindo, inclusive, que um contrato, por exemplo, de prazo determinado, possa ultrapassar 2 anos. Vamos supor que o trabalhador esteja aí por contrato de prazo determinado com 1 ano, 11 meses de serviço, sofreu um acidente de trabalho, saiu por auxílio-doença acidentário, teve o contrato suspenso. Quando ele voltar, ele vai ter mais 12 meses de contrato de trabalho, não poderá ser dispensado sem justa causa. Mas também não poderá se falar que esse contrato de trabalho se tornou por prazo indeterminado por causa da concessão da estabilidade, não. Concedeu a estabilidade, terminou a estabilidade, encerrou o contrato de trabalho dele. Mas ele só pode ser dispensado depois de encerrar o período estabilitário dele. Da mesma forma, acontece com os contratos de experiência. Porque o contrato de experiência ainda mais, né? Ele tem um prazo de apenas 90 dias. Mas nesses 90 dias o empregado sofreu um acidente do trabalho, saiu por auxílio-doença acidentário. O dia que ele retornar, ele vai ter estabilidade por 12 meses. E aí, este contrato somente poderá chegar ao fim depois de terminar o período estabilitário, por força exatamente do item 3 da súmula 378. Espera aí, professor, mas aí o período de estabilidade dele vai ser muito maior do que o próprio período previsto no contrato, muito maior. Mas esse é o novo entendimento que foi esposado aqui na redação de 27 de setembro de 2012, na segunda semana jurídica em que o Tribunal Superior do Trabalho acabou revendo a sua jurisprudência sobre esta temática. Muito bem, então nós temos aqui a súmula 378, que ela merece ver, inclusive, o seu inteiro teor. A primeira delas é o item 1 da súmula 378, que reza: é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. E item 2, são com pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, nós temos doenças profissionais que podem surgir depois do contrato de emprego, que a pessoa tenha ciência, o trabalhador só tem ciência da sua doença depois da cessação do contrato de emprego. Mas ele descobriu isso muito tardiamente, então ele foi desempregado, ele acabou ficado desempregado. Ele acabou sendo dispensado sem justa causa. Neste caso, ele descobriu depois que era doença profissional que guardava a relação de causalidade, ele vai poder entrar na justiça, vai poder postular essa reintegração através de tutela antecipada, conforme nós vimos aqui, e aí ele vai ter direito a ser reintegrado no salário para trabalhar pelo menos durante o período estabilitário. Então, nós temos estas situações específicas que envolvem este período estabilitário. Nós não temos outras situações a respeito com relação a isso. Eu preciso deixar claro para vocês que essa redação da súmula é nova, tá? Então, vocês que vão estudar a matéria de direito do trabalho, podem ser que não encontrem a novas súmulas, novas redações em livros de direito material. Eu chamo a atenção para que vocês tomem cuidado na hora de fazer leituras de obras de direito material ou de direito processual, que vocês busquem toda e qualquer doutrina posterior, 2013 em diante. Nada anterior a 2013, porque o TST acabou revendo sua jurisprudência e muita coisa modificou nessa segunda semana do direito, dessa segunda semana do Tribunal Superior do Trabalho, mudando os posicionamentos dos seus julgados. Então eu recomendo a vocês a substituírem as doutrinas que vocês possuem por doutrinas posteriores, de 2013 em diante.
não é? Lembre-se que despesas com livro não são despesas, são investimentos para o seu futuro. Então, eu sempre recomendo aos senhores estarem com a legislação, estarem com as doutrinas as mais atualizadas possíveis, para que vocês não possam ser pegos aí, não é? Numa situação precipitada e equivocada com relação à leitura de doutrinas e jurisprudências. Ao final dessa aula, então, chegamos ao final. Vimos aqui como conteúdo básico de que a prorrogação dos contratos de trabalho por prazo determinado é possível na forma da súmula 378, item 3, com a nova redação dada pela resolução 185 do Tribunal Superior do Trabalho de 2012, que conferiu nova redação à súmula 378, tá? Seja qualquer contrato de trabalho por prazo determinado, seja a título de experiência, seja os demais contratos de trabalho por prazo determinado. E aí, o trabalhador sofreu o acidente de trabalho, ele tem o contrato de trabalho dele suspenso significa dizer, a Previdência vai pagar o auxílio-doença acidentário, mas durante o período, a única coisa que o empregador tem que continuar recolhendo vai ser os valores relativos ao FGTS, não é? Que ele tem que recolher porque nós temos contagem em termos de tempo de serviço, nos termos do artigo 4º, parágrafo único da CLT. E as férias, professor, ele perde o direito às férias? Perde se ele perceber auxílio-doença acidentário por mais de 6 meses. Do contrário, vai contar o período anterior de tempo de serviço para fins de contagem de férias. Agora, o FGTS, o empregador vai ter que recolher. Com relação à estabilidade, depois que ele voltar, ele tem a estabilidade, seja no contrato de prazo determinado ou seja indeterminado. Hoje, ele tem estabilidade de 12 meses do artigo 118 da Lei 8.203/91, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Muito bem, eram essas as explicações que nós tínhamos para fazer sobre os efeitos do acidente do trabalho nos contratos de trabalho. Agradeço a presença de todos, um ótimo dia. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.